Nesse vídeo a gente vai ver onde cada inimigo que o Luffy enfrentou em One Piece está localizado no momento. Sei que muita gente já vai saber, já vai lembrar, mas garanto que outros vão surpreender porque seus destinos nunca foram mostrados propriamente dentro do mangá, mas sim mencionados pelo autor. Tem bastante coisa interessante aqui no meio, tá? Então eu compilei todos os principais antagonistas que o Luffy enfrentou, fiz um curto resumo de sua trajetória e o que eles estão fazendo hoje. Por isso, eu já te peço aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vamos nessa. Eu sou o Lipe e com essa introdução feita, vamos começar o vídeo em ordem cronológica. Álvida. Pra quem não se lembra, fora o maravilhoso Senhor da Costa, a renomada Clava de Ferro foi o primeiro antagonista de Luffy em todo One Piece. Sua forma original era muito diferente da que conhecemos hoje, e certamente menos poderosa do que é agora, mas ainda assim, ela tá longe de ser alguém temível no novo mundo. Depois de levar um poderoso coladão na cara, Álvida se juntou aos piratas do Bug, formando a primeira aliança pirata que vimos dentro da obra. Durante seu tempo sumida, ela comeu a Akuma no Mi da lisura, se tornando uma beldade imune a ataques físicos. 2 anos se passaram e Álvida é agora um membro da Cross Guild, organização criminosa liderada por Bug, Sir Crocodile e Dracula Mihawk. E já que falamos do Palhaço Estrela, Bug. Esse aqui acompanhou a ascensão de Luffy e eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu sou sim da tropa do palhaço. E quem também faz parte desse grupo, lança aí nos comentários. O lendário foi o primeiro grande inimigo que Luffy enfrentou em One Piece, conhecido por ser um temido pirata no East Blue, o mar mais fraco de todos. Mas hoje, Bug é um dos 4 piratas mais temidos de todo o mundo, sendo reconhecido como um dos 4 Yonkou, cuja recompensa saltou de apenas 15 milhões para incríveis 3 bilhões e 189 milhões de berries, o maior aumento já registrado na história. Além de possuir a Bara no Mi, o palhaço lendário é líder da Cross Guild, uma das cabeças responsáveis pela maior fuga da história de Impel Down, um dos 2 únicos piratas do Roger ainda em atividade e muito mais. Bug certamente é o que teve a maior evolução de todos os vilões, agora figurando num patamar altíssimo desse universo e mais do que nunca almejando encontrar o One Piece. Capitão Kuro. Bom, o capitão dos piratas do Gato Preto cumpriu bem seu papel na obra, mas foi completamente esquecido por muitos leitores e, claro, pelo Oda. Após ser derrotado pelo Luffy, Kuro foi resgatado pelos seus companheiros que partiram pelo mar em direção a um destino desconhecido. Canonicamente, essa é a última participação dele na história, mas no anime é mostrado ele reagindo brevemente à recompensa de 30 milhões de berries do Luffy. O filme Stampede revela que Kuro finalmente conseguiu se aposentar da pirataria e vive em relativa paz em uma pequena cabana em algum lugar do East Blue, completamente sozinho. Don Krieg. O ousado pirata nos foi apresentado logo após retornar da Grand Line depois de sofrer uma derrota avassaladora contra Dracula Mihawk, que destruiu 50 barcos de sua grande frota. Krieg se autoproclamava o pirata mais forte do East Blue, mas ele não contava que fosse se deparar com um inimigo com um potencial ainda maior que o do Olhos de Gavião. Atualmente, Don Krieg, ao lado de Jin, apareceu na lendária Hatinosu, ilha que hoje é o quartel-general dos piratas do Barba Negra. Arlong. O Homem-Peixe foi escolhido para ser o último vilão da primeira grande saga de One Piece. Após escravizar a Nami durante tanto tempo, Arlong viu seu império ruir sob os pés de Monkey D. Luffy. Após isso, a marinha o capturou e o enviou para alguma prisão indefinida. E eu tenho 3 pensamentos principais para o que pode ter ocorrido com ele. O primeiro é que o Tritão foi enviado para alguma região do East Blue que possui uma base da marinha, como a própria Shellstown, por exemplo. A verdade é que se estima que há mais ou menos 200 bases como essa em todo o East Blue, então é muito difícil mesmo estimar para onde o Arlong iria. Outra possibilidade é ele ter ido para Impel Down, mas como não o vimos lá, eu acho improvável. E por fim, a ideia mais ousada me parece essa. Arlong, que teve seu povo escravizado e consequentemente se tornou um escravizador, agora é um escravo em Marejoa e na reta final de One Piece terá um curto, mas importante papel, trazendo uma verdadeira mudança em seu caráter e o tornando um combatente contra a escravidão.
ou ele nunca mais vai aparecer, né? E tá tudo certo. Smoker. Só aqui aparece o primeiro marinheiro da lista e de longe o adversário mais difícil do Luffy até então. Eles se enfrentam em Logtown, onde Luffy foi incapaz de acertá-lo devido a possuir uma fruta Logia. Se não fosse por Dragon, é capaz que o garoto do chapéu de palha fosse preso nessa região pelo Smoker. Eles se reencontraram em Alabasta, na Guerra de Marineford e também no Novo Mundo em Punk Hazard. Nessa ocasião, Luffy já é alguém muito mais forte e certamente capaz de enfrentar Smoker numa luta franca. No momento, Smoker se converteu no líder do G5 da Marinha e ostenta o título de vice-almirante. A última aparição do Caçador Branco é navegando sua moto marítima, por assim dizer, através do oceano em algum canto do Novo Mundo, perguntando a localização da Tashig enquanto carregava o que parece ser ali uma caixa de suprimentos. O Apol, o tirano de Drum, foi expulso do trono quando Luffy chegou na ilha para derrotá-lo. Desde então, o Apol passou por altos e baixos. Ele fugiu e viveu como um sem-teto, vagando sem rumo e comendo lixo. Graças à sua Akuma no Mi, ele conseguiu criar brinquedos e produtos a partir dos objetos comidos, o que eventualmente o levou a construir um novo império econômico. O Apol se tornou o líder do reino de Black Drum, fundado por ele, e ressurgiu como uma figura influente. Sua empresa, a Apol Industries, alcançou sucesso global graças ao metal Apol. Ele então se tornou um rei legítimo, conseguiu uma cadeira no Havre e foi lá mesmo que viu a verdadeira face do governo mundial através de um pequeno buraco na parede. O rei de Black Drum se tornou uma das raríssimas testemunhas das verdadeiras formas dos Gorosei, do assassinato do Rei Cobra e da existência de Imu-sama. Alguém que não deveria figurar no trono que deveria permanecer vazio. Depois disso, o Apol fugiu como sempre e se escondeu como nunca, achando abrigo com Morgan's Big News. Desde então, junto de Vivi, o monarca segue viajando no balão do Jornal Econômico Mundial. Crocodile. O primeiro Chichibukai que o Luffy enfrenta planejava um golpe de estado em Alabasta. Como líder da Baroque Works, o usuário da Fruta da Areia buscava conhecimento das armas ancestrais e realizar a sua Operação Utopia. Tudo já estava encaminhado, mas Crocodile é derrotado por Luffy. Após isso, ele foi para Impel Down Hisashi Buridana Mugiwara. Ajudou o garoto na Guerra de Marineford e após o time skip, após a dissolução dos Chichibukais, formou a Cross Guild junto de Mihawk e Bug, sendo o maior responsável pelas finanças do grupo. Muita gente se pergunta onde ele teria arrumado tanta grana pra ficar pagando aí, cara, cabeça de marinheiro, recompensa pra não sei o que lá e tudo mais. E assim, a resposta tá bem aqui, né? É óbvio, desde sempre foi o jogo do jacarezinho. Bellamy. A primeira aparição desse subordinado do Flamingo é muito especial. Em Mocktown, rindo dos sonhos dos homens. A resolução para essa atitude soberba e arrogante é uma derrota absolutamente humilhante para Monkey D. Luffy. Com apenas um soco, aquele soco. Com orgulho estraçalhado, Bellamy volta em Dressrosa e mais uma vez, seguindo um homem que claramente não se importava com sua vida, é derrotado por Luffy com apenas um soco. Na ocasião, com a mão não dominante, dando a entender que a força de seu golpe não havia sido tão brutal e raivosa como antes. Após isso, Bellamy se aposentou da pirataria e se recusou a se converter em um subordinado do Luffy. Mas a verdade é que ele é sim uma espécie de membro fantasma da grande frota dos Chapéus de Palha. Afinal, sua última aparição é exatamente na história de capa desse grupo, trabalhando na confecção de bandeiras piratas. Será que a hiena voltará para a história entregando uma enorme bandeira dos Chapéus de Palha para o Luffy? Enel. Dentre todos os personagens aqui mencionados, onde está Enel é o mais curioso e o debate mais popular da comunidade. Após ser derrotado por Luffy e perder seu território em Skypiea, Enel pegou a Arca Maxim e foi para a Lua. Ali, ele estabeleceu uma espécie de império ao montar uma tripulação repleta de autômatas adormecidos há muito tempo, que reacenderam após receberem a energia da Gorogoro no Mi. Nossa última informação é de que Enel permanece na Lua, mas será que ele ainda tá lá? Quando esse figurão retornará para a história de One Piece?
Muitos de nós, assim como eu, o aguardam nas terras lendárias de Elbaf. Foxy. Conhecemos esse patife em Long Ring Long Land, onde acompanhamos o Dave Backfight contra os Chapéus de Palha. No confronto, Afro-Luffy sai vencedor, ganha a Jolly Roger dos Piratas do Foxy e desenha uma novíssima em folha para eles, essa maravilha horrenda. Foxy e sua tripulação partem após a derrota, jurando se vingar de Luffy por fazê-los navegar pelos mares com uma bandeira tão ridícula. 2 anos depois, durante o discurso do Vegapunk, Foxy parece estar passando por maus bocados, navegando em um barco muito menor, apenas acompanhado de hambúrguer e porte, longe de ter tudo que já teve um dia. Rob Lucci. O principal antagonista de Enies Lobby foi derrotado por Luffy em um dos combates mais emocionantes e frenéticos de todo One Piece. Após o confronto, Lucci foi salvo por seus companheiros e passou um certo tempo fugindo do governo mundial, porque após a falha, sabia que corria o risco de ser executado. Mas dentro dos 2 últimos anos, o Leopardo foi readmitido pelo governo e promovido da CP9 para CP0. Ele foi visto em breves missões ao redor do mundo, como em Dressrosa e também no Reverie. Mas a volta definitiva dele é no arco de Egghead, onde já com sua fruta despertada, toma uma sova histórica do Luffy, mostrando uma discrepância gigantesca nos seus atuais níveis de poder. Após a fuga dos Chapéus de Palha, Lucci e Kaku retornam para seu navio, mas quando questionados por um agente da CP0 onde Stussy estava, Lucci afirmou que a matou, mesmo que tudo indique que isso não é verdade. Gecko Moria. O usuário da Fruta da Sombra é um dos vilões mais detestados do público geral, mas sua participação na obra definitivamente não chegou ao fim. Após ser esmagado pelo Luffy em Thriller Bark, Moria ressurge na Guerra de Marineford, onde é quase executado por Doflamingo. 2 anos depois, ele volta a aparecer na Ilha Ratinoso atrás de seu fiel companheiro Absalom, que foi morto e teve sua fruta roubada pelos piratas do Barba Negra. Moria então é capturado, preso nas masmorras da ilha, mas acaba sendo solto por Kobe e Perona, que havia se infiltrado em Ratinoso para salvar seu capitão. Eu sei que quase ninguém se importa, mas eu realmente me pergunto o que o Oda planeja com Gecko Moria. Kizaru. O primeiro encontro com o Almirante de Luz a gente nem pode chamar de batalha, foi um verdadeiro massacre. Mas o tempo passou e o confronto em Egghead trouxe um cenário muito diferente para os envolvidos. Por mais que nenhum tenha se sagrado vencedor no confronto direto 1 contra 1, fica evidente que Luffy saiu vencedor da ilha, enquanto Kizaru saiu completamente derrotado. Sua última aparição é totalmente sozinho, uma luz apagada em meio à tragédia ocorrida na Ilha do Futuro. Após a insana explosão do haki do rei de Joy Boy, Borsalino atende uma ligação de Sakazuki que exigia saber sobre a situação. Kizaru responde que vai deixar o relatório para seus subordinados. O almirante de frota então contesta, alegando que ele tá fazendo o corpo mole e... o almirante de luz explode como um vulcão. Sakazuki pede desculpas pela falta de sensibilidade, mas Kizaru as recusa. Desde então, não temos nenhuma informação sobre o almirante. Magellan. O imbatível carcereiro-chefe de Impel Down nunca chegou a ser derrotado. Na verdade, ele fez com que um grupo absolutamente insano de prisioneiros fosse posto pra correr. Luffy, Bug, Jinbe, Crocodile, Ivankov, Mr. Chu, todos fugiram do veneno mortal de Magellan. Mas, mesmo derrotando toda a tripulação do Barba Negra em questão de segundos, a falha de deixar tantas pessoas escaparem de Impel Down foi vista com maus olhos pelo governo mundial, que simplesmente o rebaixou de cargo, colocando o Hannibal em seu lugar. Agora, como vice-carcereiro-chefe, parece que Magellan mantém suas obrigações, sendo responsável por lidar com as maiores figuras de Impel Down, como vemos em sua última aparição conversando com o Doflamingo. Rod Jones. Provavelmente o antagonista menos querido de One Piece. O Tritão foi derrotado por Luffy estreando sua força após 2 anos de treinamento. Depois de cair derrotado, Jones foi preso e sofreu os efeitos colaterais das drogas que usava para se tornar mais forte. Então ele permanece encarcerado com a debilidade de um idoso de idade muito avançada. É possível até que ele e seus companheiros já tenham partido dessa para melhor. Caesar Clown.
Após ser derrotado em Punk Hazard, Caesar esteve presente na história principal durante algum tempo devido à sua importância para Big Mom e também para o Kaido. Ele foi levado como refém para Dressrosa e usado como moeda de troca, mas o plano deu errado e ele voltou a ser um prisioneiro dos Chapéus de Palha. Em Zou, ele foi forçado a criar um antídoto para toda a tribo Mink, e enfim foi levado para Whole Cake Island, onde seus mísseis para derrotar a Big Mom deram um problema e ele saiu, todo se borrando da região, mas foi capturado de novo. Pouco tempo depois, a Germa 66 voltou para Whole Cake a fim de salvar Yonji e Niji, que haviam sido capturados e porventura também libertaram Caesar. Isso gerou a união dele com Judge, dois cientistas que fizeram parte do mesmo grupo de pesquisas há muitos anos atrás. Dessa forma, eles juntos fundaram o New Mads, a nova equipe de cientistas malucos cujo propósito era superar a genialidade de Vegapunk. Acontece que o Vegapunk morreu e o Caesar ficou muito frustrado por não conseguir superá-lo em vida, e aí voltou a brigar com o Judge. Doflamingo, para mim o melhor vilão de One Piece. No passado ele ostentou o título de Chichibukai e se autoproclamou como rei do reino de Dressrosa, uma fachada para realizar seus planos malignos e manipuladores. Sua vida virou de cabeça para baixo quando Luffy, ao revelar a quarta marcha, saiu vitorioso da batalha histórica que vimos nessa região. Após esse incidente, onde Doflamingo perdeu seu cargo de Chichibukai e descobrimos que ele era um ex-Tenryubito, ele foi levado para Impel Down, onde passa seus dias completamente amarrado e imóvel, mas com uma gargalhada que ecoa por todo o vazio infinito do nível 6 da prisão, sabendo que logo o mundo vai virar de cabeça para baixo. Ele é um dos vilões mais carismáticos que existem e certamente há muitos leitores que aguardam ansiosamente a sua volta. Eu inclusive sou um deles. Big Mom e Kaido. Eles caíram juntos para a infame aliança ninja pirata Mink Samurai na Guerra de Onigashima. Os dois Yonkous, mais especificamente, encontraram seus fins nas mãos de Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Waterloo e Eustace Captain Kidd. Charlotte Lilin foi derrotada pela combinação de poderes despertados do Cirurgião da Morte e do Supernova mais punk de todos. Após um combo insano onde a Big Mom foi estourada de dentro para fora e tomou um raio laser que o próprio Shanks temeu, ela explodiu em bombas enormes, foi silenciada enquanto caía de uma altura gigantesca e penetrou no solo até afundar em uma piscina de magma. Kaido, que enfrentava Luffy, foi derrotado quando o Garoto Alegre atingiu seu auge ao despertar sua fruta e alcançar a quinta marcha. Luffy desferiu um golpe insanamente colossal que jogou Yonkou para as profundezas de Wano ao lado de Big Mom. Como resultado, o vulcão subaquático entrou em erupção e os dois imperadores nunca mais foram vistos após essa explosão. As palavras de Purin, filha de Big Mom, indicam que os dois vieram a óbito após esse incidente. Jay Garcia Saturno. O Gorosei foi o principal antagonista do arco de Egghead e revelou uma forma demoníaca insana. Depois de tantos anos esperando, finalmente vimos um confronto direto entre Luffy e o ancião conhecido como o Deus Guerreiro da Ciência e Defesa. Jay Garcia chegou cheio de vida e poder na Ilha do Futuro, mas seu desfecho foi completamente o oposto disso. Após falhar miseravelmente em resolver a situação que estava acontecendo em Egghead, Imusama parece ter absorvido toda a sua força e energia vital, fazendo com que Saturno se tornasse apenas ossos. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tá? E tenha aproveitado também para se atualizar com a localização de cada personagem antagônico ao Luffy no decorrer da história e poder aproveitar ainda mais os capítulos que vêm pela frente. Além, é claro, de criar suas próprias especulações com base no que viu aqui. Se gostou, deixa aquele like que ajuda pra caramba, se inscreve também no canal se não é inscrito e vem fazer parte dessa tripulação, beleza? Nós somos a grande frota do Chapéu de Palha e contar com você aqui é muito importante. Então é isso, obrigado por me acompanhar até esse momento e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!